Olá, meu nome é Maeli e hoje a gente vai aprender um suporte de plantas em macramê usando o barbante de 24 fios da Euroroma, conhecido como espesso. Bora lá conferir a lista de materiais. Aqui a gente vai usar uma argola de madeira tamanho médio, uma tesoura, 8 fios de 3,5 metros do barbante de 24 fios da Euroroma e mais 2 fios de 60 centímetros. Vamos lá então produzir. Então vamos começar a nossa peça. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é passar a nossa argola pelo meio dos nossos fios, tá? Então ó, vocês podem ver que aqui ela tá bem no meio do fio, de todos eles juntos. Aí a gente vai chegar ao meio e aqui, a partir daqui a gente vai começar, tá? Então agora a gente vai usar um dos nossos 2 pedacinhos de fios de 60 centímetros. A gente vai pegar, segurar aqui, vai pegar ele com uma sobra, ó. Reparem onde tá meu dedo. A gente vai fazer um anzolzinho com ele e segurar aqui também. Então ele vai ficar assim, tá? E aí com essa sobra aqui, a gente vai dar a volta no fio. Que a gente vai dar 5 voltas, tá? Incluindo ele mesmo que tá aqui. Esse anzolzinho que a gente fez aqui, a gente vai passar em volta dele também. Então, aqui. Esse é conhecido como nó de marinheiro. Então, 3, 4, 5. A hora que a gente der 5 voltas, ó, vai ter esse ganchinho aqui embaixo ainda. Aí essa sobra aqui, ó, a gente vai passar por dentro dessa barriguinha. E esse que tá aqui em cima, essa sobrinha daqui de cima, a gente vai puxar. Ó, e aí ele vai engolir essa sobrinha aqui prendendo. Ó, e aí vai ficar assim. E aí agora a gente corta essas sobrinhas. Pode cortar bem rente que não tem problema de soltar. Aliás, não tem perigo de soltar. Aí aqui a gente vai começar a nossa peça. No macramê, a gente tem uma coisa com a matemática, assim, né? Todo ponto ele tem uma necessidade específica de fios, né? Da quantidade de fios. Então, esse ponto que a gente vai usar hoje no nosso suporte de plantas é o nó quadrado. Esse nó é o mais conhecido do macramê, é um nó que a gente usa muito, é um dos nós mais usados, tá? Ainda que eu não acho que ele é um dos nós mais fáceis, mas ele é muito usado. E ele, a gente vai, para cada um nó quadrado, a gente usa 4 fios, ou seja, 2 fios dobrados ao meio, tá? Então, por exemplo, aqui, só para vocês entenderem melhor, nessa peça a gente quer fazer 3 alças do nosso suporte, aliás, 4 alças do nosso suporte. E nessa alça, né, vai, tipo assim, um nó quadrado, a gente vai fazer vários um embaixo do outro, mas de largura vai ser um por cada alça. Então, contando que um nó quadrado são 4 fios, a gente tem que ter 16 fios aqui, certo? Ou seja, por isso que a gente tem 8 fios aqui dobrados ao meio, tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente vai começar pegando 4 fios. A gente vai trabalhar com os 2 do meio como nosso guia, que eles não vão se mover, eles não vão para lugar nenhum. Agora, os 2 da ponta, que são os que vão fazer o nosso nó. Aqui a gente vai dar a distância de mais ou menos 1 palmo. Então, o nosso nó vai começar mais ou menos aqui, onde está o meu dedo. Aqui a gente vai trabalhar com os 2 da ponta. Esses 2 do meio, eles não vão se movimentar. Então, a gente vai começar aqui, ó. Pega um de cada lado. E aí aqui você pode escolher por qual lado você vai começar. Isso tanto faz, tá? Então, um lado vai passar por trás dos 2 do meio, vai fazer esse L aqui, ó. Vocês estão vendo essa barriguinha aqui? Esse outro do outro lado, ele vai estar por trás dessa linguinha desse L aqui, ó.
E ele vai passar por trás, vai dar a volta por cima dos dois do meio e vai entrar na barriguinha desse L aqui, ó. Então, vai ficar assim a primeira parte do nosso nó, tá? Esse é um lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, o fio que passou por cima primeiro, agora vai passar por baixo. Então, a gente vem aqui desse lado por trás. Vocês lembram que o primeiro, esse L aqui, ó, eu fiz do outro lado, né? Que foi o que a gente fez agora. Então, agora a gente vai mudar, o L vai vir desse lado. Ó. E aí, esse aqui que é por trás da linguinha do L, vai passar por cima e vai entrar na barriguinha que agora está desse lado aqui. E aqui a gente puxa e assim a gente finaliza o nó quadrado. Esse é o nosso nó, certo? Ele parece um peixinho. Agora a gente vai fazer isso com os outros 4 do lado. Vamos tentar fazer todos eles na mesma altura. Então aqui 4. Ó, então aqui o L para esse lado. Esse aqui vem por trás da linguinha do L, passa por cima dos dois do meio e entra na barriguinha. Puxou, aí aqui a gente vai regular a altura na mesma altura que tá esse que tá do lado. Aí vem aqui do outro lado, faz o L para o outro lado, vem aqui pela linguinha, passa por cima, entra na barriguinha e puxou, certo? A mesma coisa aqui, vamos pegar mais 4, fazer de novo. Os dois do meio não se movem, um de cada lado. Vamos começar o L desse lado aqui. Ó, aqui, entra na barriguinha, puxou. Vamos regular a altura. Aí vem aqui o L pro outro lado, vem pela linguinha, passa por cima dos dois do meio, entra na barriguinha. E puxou. Agora, aqui, ó, os últimos 4. O L para esse lado, por trás da linguinha, passa por cima dos dois do meio, entra na barriguinha. Puxou, foi. Aqui o L pro outro lado, na linguinha, passou por cima, entrou na barriguinha. E puxou. Ó, aqui a gente tem os nossos 4 nós. Agora, para ele ficar mais bonito, a gente vai fazer mais 2 embaixo de cada um, tá? Então, a gente vai ter 3 nós em cada alcinha. Então, vamos lá, vamos fazer mais 2 de cada um aqui, ó. Agora estão as 3 finalizadas, aliás, as 4 finalizadas com 3 nós aqui, tá? Eu vou subir um nível a minha base aqui, ó, pra gente conseguir trabalhar nessa altura, tá? Aqui a gente vai dar um espaço de 1,5 palmo do nó de cima e vai fazer mais do mesmo nó quadrado. Só que agora a gente vai pegar 2 de um nó, de uma fileira e 2 da outra fileira do lado. E a gente vai juntar, ó, exatamente como tá aqui, ó. Então, vamos lá. Vou pegar 2 daqui e 2 dessa do lado. E vamos fazer o mesmo nó. Então, o L pra cá, vem aqui na linguinha, por cima, entra na barriguinha. Puxou. Aqui, o outro lado, na linguinha, passa por cima, entrou na barriguinha. Puxou. E aí, vamos fazer os 3 nós, um embaixo do outro, grudadinho no outro. E aqui a nossa última. Ó, 2 de uma fileira, 2 de outra fileira.
para um lado. Aqui. Uma coisa, gente, que tomem muito cuidado aqui, vocês viram, né? A gente começou com o L com a linguinha pra lá e a barriguinha pra cá. Se a gente fizer de novo isso do mesmo lado, 2 vezes pro mesmo lado, o nó dá diferença, tá? Ele vai ficar, o nó vai tornar outro nó, que é o nó espiral que a gente fala. Tá? Que ele vai virando, que é o nó DNA também, conhecido por alguns, né? Dessa forma, com esse nome. Que ele vai virando uma cobrinha, assim. Então, não é esse nó que a gente quer aqui nessa peça, tá? Então, tem que ser um para um lado e um para o outro. Um bom jeito de vocês saberem que o nó tá do lado certo é isso aqui, ó. Ele sempre faz essa boquinha de peixe, assim mesmo. Parece um peixinho esse nó. E aqui, ó, vocês podem ver que já tá junto aqui, ó, o nosso hanger. Aí agora a gente vai juntar mais uma vez, mas a gente vai juntar com uma distância menor, porque é onde vai caber o nosso vaso aqui, certo? Então a gente vai dar uma distância de mais ou menos uns 5 dedos, porque o vaso que eu vou colocar aqui é um vaso médio, então não precisa ser tão grande. Mas essa é a distância que vai definir o tamanho do vaso que você vai conseguir colocar aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o vaso que eu vou usar só pra vocês conseguirem entender. Aqui, ó, eu quero usar esse vaso aqui. Então, eu vou precisar de mais ou menos essa distância, porque daí esse outro nó, ele vai ficar aqui, ó. Então, vamos contar mais ou menos um palmo, vai? Que é sempre bom sobrar do que faltar. Vamos voltar. Então, aqui um palmo. Vamos fazer de novo a mesma coisa que a gente fez até aqui. O mesmo nozinho. Aqui a gente pode fazer 2, não precisa de 3. Tá? Lembrando que 2 de uma fileira, 2 da outra fileira. 1, 2 e foi. Aqui do lado, 2 de uma fileira, 2 da outra fileira. Lembrando sempre de também organizar que os 2 da ponta das fileiras vão se tornar os do meio, né? Isso vocês vão entender só de pegar no fio. E 2. Ó, quero dizer disso dos da ponta virarem do meio, é que aqui ó, a gente pegou 2 de um lado de uma fileira, 2 da outra fileira. Então, ó, esses que são os da ponta, eles vão se juntar e vão virar o meio desse próximo nó, né? E aí, esses que estão pra dentro que vão ser a nossa ponta daí. Então, vamos lá. Aqui o nó. Sempre regulando a altura com o do lado, pra não ficar um muito pra cima, outro muito pra baixo, porque senão dá errado. Agora, a gente vai colocar o nosso vaso aqui pra gente medir. Então, aqui, ó, a gente pega, coloca aqui dentro. E aqui, gente, a gente vai medir a altura que a gente vai fazer, que a gente vai prender, né, aqui, ó. A gente vai juntar todos os fios aqui embaixo, vamos segurar aqui com a nossa mão, certo? O nosso suporte de plantas vai ficar assim, só que aqui a gente precisa prender essa base. E a gente vai usar esse último fio que a gente tem aqui de 60 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo nó que a gente fez no começo, o nó inicial, que é o nó de marinheiro, a gente vai fazer ele aqui de novo. Então, a gente vai deixar essa sobrinha aqui, vai segurar ele junto. Ó, aqui o que a gente pode fazer também, eu gosto de fazer sempre já com o vaso aqui, mas se vocês acharem muito difícil,
a gente vai medir, que dá mais ou menos 5 dedos do ponto. Vamos tirar o nosso vaso, para ser mais fácil. Então, aqui, 5 dedos do nosso ponto. Mais ou menos aqui a gente vai fazer esse nó. Então, segura aqui, deixa essa sobrinha, faz o ganchinho, segura e dá a volta nele. Vamos dar aqui 6 voltas para ele segurar bem. E passa aqui na nossa barriguinha e puxa. Puxou bem dos dois lados. Vamos cortar essa sobrinha. Aqui, ó, como a gente, eu gosto de uma franja bem grande, assim, bem comprida, mas você não precisa deixar, né? Você deixa do tamanho que você quiser. Aqui eu vou tirar só as pontinhas mesmo. Vou cortar. E vamos colocar a nossa planta. Então, esse é o nosso suporte de plantas. Vocês podem fazer do tamanho que vocês precisarem, tá? A técnica é a mesma. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E até a próxima!